Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Hoje, 2 de novembro, é o feriado de Finados, dia presente em países de tradição cristã, no qual nos lembramos das pessoas que já se foram. Essa data vem depois do dia 1º de novembro, que é o Dia de Todos os Santos, data criada pela Igreja Católica justamente para se lembrar de todos os santos e mártires da religião que morreram pela causa cristã. No dia seguinte, em uma continuação de festividades, nos lembramos de todos os fiéis cristãos que já não estão mais entre nós. Porém, o vídeo de hoje não vai ser uma explicação sobre a origem do Dia de Finados. Vai ser mais do que isso. É entender principalmente o que mais a data de Finados pode significar do que lembrar aqueles que já se foram. E para saber disso, já sabe. Já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. As minhas redes sociais estão passando aqui para quem quiser seguir. E bom, já sabem, vamos embora pro vídeo. É normal a gente se esbarrar com Santo Agostinho no século IV, falando da necessidade de se orar e lembrar dos mortos. Odilo de Cluny, um monge do século X que falava da necessidade de monges rezarem por todos os fiéis cristãos que já se foram, e a gente acaba esbarrando também na consolidação dessa data pela Igreja Católica no século XIII. Porém, a gente não pode limitar as tradições fúnebres, mesmo que a nossa tradição seja majoritariamente cristã, às datas que a Igreja Católica institui. A lembrança dos mortos existe desde que a gente se entende por humano. Em escavações arqueológicas, para vocês terem uma ideia, já foi visto que no Paleolítico, na época da pedra lascada, o ser humano nem era sedentarizado, já existiam práticas fúnebres. A mais antiga data de 15.000 a.C., que é na Gruta de Taforal, lá no Marrocos. Com o processo de sedentarização, as práticas fúnebres começaram a se tornar muito mais comuns. Afinal de contas, você não tinha mais o empecilho do nomadismo para você ficar mudando de lugar a todo momento. Com a sedentarização, você já podia ter lugares fixos onde podia colocar os seus mortos e dessa forma manter a lembrança deles viva. Isso vai se aumentar cada vez mais, afinal de contas, com o desenvolvimento da agricultura, o avanço da sedentarização das primeiras cidades, nós temos toda uma preocupação com o que fazer com as pessoas que vieram antes de nós e principalmente refletir sobre a própria mortalidade, que tinha uma esfera política, religiosa, social e dava todo um sentido para as populações sedentárias. Essa dinâmica que a morte ocupa nas primeiras civilizações é fundamental. É entender que existem deuses que se importam para onde você vai após a morte, que existem rituais que devem ser seguidos. É entender que existem certas práticas que devem ser ocasionadas, como por exemplo a mumificação ou embalsamento dos corpos na cultura egípcia. Nós vamos ter a necessidade de construções para mostrar a diferença do que acontece após a morte para faraós ou para pessoas comuns. Afinal de contas, o que seria as pirâmides do Egito do que um imenso cemitério para os poderosos? Não à toa, é uma necrópole, um local onde ficam os mortos. A própria palavra mausoléu vem de um governante persa chamado Mausolo, que justamente após sua morte teve uma grande construção em sua homenagem que se tornou, como por exemplo as pirâmides egípcias, maravilhas do mundo antigo. Então a gente consegue já perceber que a noção de lidar com a morte e lembrar dos mortos se confunde com muitas noções, mas também se conecta com várias dinâmicas sociais. Poderosos são feitos rituais e práticas fúnebres diferentes de pessoas comuns. Assim como várias construções podem ser erguidas, porque além de honrar um certo governante ou poderoso que já se foi, também é um grande exemplo de manifestação artística ou um grande local para práticas sociais acontecerem. Então, muito antes de finados, a morte já ocupa um papel fundamental nas práticas humanas. Essas práticas fúnebres vão ter muita conexão também com as tradições greco-romanas, que muito nos irão influenciar. Os gregos, por exemplo, nos deram a palavra cemitério, que significa, do grego, pôr-se a deitar. Eles tinham em muitas sociedades, claro, porque os gregos são vários grupos culturais, não apenas um grupo unificado, mas enfim, muitas sociedades, muitos grupos gregos tinham a prática de enterrar seus antepassados, as pessoas que se foram. E tinha inclusive a ideia de você sacralizar o terreno onde você vive, colocando corpos de seus antepassados. Uma terra que não era sagrada era uma terra onde não tinha ninguém que compartilhava o mesmo grupo com você ali, deixando claro que tem gente antes de você que estava nessa terra e por isso ela era sua. Os romanos vão ter uma prática semelhante.
Roma, uma cidade fundada em volta de 7 colinas, vai ter nessas colinas muitos locais onde pessoas são enterradas. E essas dinâmicas de se conectar com as pessoas que já se foram estão presentes em sociedades indígenas, em sociedades orientais, justamente com essa preocupação tradicional com os antepassados. Afinal de contas, então, são várias dinâmicas, como eu falei, sociais, políticas, religiosas, que se confundem e fazem dessa forma os antepassados seres que garantem a união dos grupos, que garantem um sentido para a sociedade onde você vive. E a própria lembrança dos mortos nos coloca em outra situação. Como se portar em relação ao morto? Devemos agir com tristeza e saudade, uma forma solene e séria, ou fazer festas? Isso varia. A tradição cristã nos coloca como uma questão mais séria, solene, de respeito aos familiares e respeito ao morto que se foi. Muitas sociedades africanas têm uma dinâmica de fazer festa. O meme das pessoas no caixão é um símbolo disso. Aquilo é uma prática fúnebre, que é uma festa. E varia muito também, afinal de contas, o México não nos deixa mentir. Uma sociedade muito religiosa, marcada pelas práticas católicas, mas também que mistura muitas práticas indígenas, o que gerou o Dia de los Muertos, que acontece na data de finados lá no México. Então percebam que são várias práticas que a questão de como a gente enxerga a própria morte reflete na gente, diz muito sobre a nossa sociedade. E é isso, galera. Esse vídeo, como os de segunda são, é uma reflexão rápida a respeito do que o culto ou o pensamento dos mortos nos revela como sociedade. Entender que muito além de finados, muito além das práticas instituídas pela Igreja Católica e também, mesmo com elas, com as variedades que a gente tem no mundo, nós podemos ver e aprender muito sobre a riqueza da experiência humana, de como a gente enxerga, misturando práticas religiosas, políticas, sociais, todo o processo de dizer adeus a alguém. É muito interessante ver o que finados pode nos ensinar, além de lembrar dos que já se foram. É refletir sobre todas as práticas, é entender como as pessoas veem como a morte acontece, entender que existem nos cemitérios valas comuns com indigentes e verdadeiros mausoléus que lembram figuras importantes. É entender que eles também são história, são práticas históricas porque levam a humanidade a refletir sobre questões inseridas em um tempo. Então, além da gente lembrar que finados é sobre os nossos antepassados, sobre as pessoas que já se foram, é entender que a gente consegue aprender com essa data muito mais do que apenas lembranças. Pessoal, muito obrigado.